Olá, meu amigo advogado, minha amiga advogada, sejam bem-vindos a mais um hashtag OABRJ Debate. Aqui no nosso espaço, nós sempre estamos trazendo para vocês, para os nossos colegas, pessoas do mundo jurídico que falam sobre temas que não são colocados pelos grandes veículos de comunicação, mas são muito importantes para o cidadão e principalmente para nós que estamos na advocacia. E hoje, para comemorar ou para lembrarmos, né, do Dia do Trabalhador, no dia 1º de maio, nós fazemos aqui uma reverência à Semana do Trabalhador, trazendo aqui duas pessoas que vão nos colocar algumas questões aí, como eu disse para vocês, não são colocadas normalmente pelos grandes veículos de comunicação. Eu estou aqui com o Dr. Márcio Lopes Cordeiro, ele que é presidente da Comissão de Direito Sindical da nossa OAB aqui do Rio de Janeiro e membro do IAB, do Instituto dos Advogados do Brasil. E o professor Elson Simões de Paiva, ele que é diretor jurídico do Sindicato dos Professores do município do Rio de Janeiro e região. Sejam muito bem-vindos. Eu queria começar com sindicalista e professor. Doutor Elson, temos o que comemorar no dia 1º de maio. Qual o retrato da situação do trabalhador no nosso país nos dias de hoje? O que a gente tem a comemorar, na realidade, hoje é a luta, que está crescendo a cada dia, está aumentando a cada dia, até porque os trabalhadores estão começando a ver a perda que está tendo com o governo Bolsonaro, que está de plantão no nosso país, que se instalou em 1º de janeiro de 2019, onde um dos primeiros atos dele foi terminar, destruir e acabar com o Ministério do Trabalho, dizendo que o Ministério do Trabalho atrapalha o crescimento do país, onde, na realidade, ele vem a proteger, a organizar, a regulamentar toda a questão trabalhista no nosso país, que é, na realidade, quem move esse país. Na política que nós temos hoje, se defende que o patrão é que faz o país desenvolver, quando, na realidade, a gente sabe muito bem que quem faz o país desenvolver é a força do trabalho, do trabalhador, da trabalhadora, né? Seja mesmo até a própria trabalhadora que está em casa, a mãe que está ali o dia todo com a sua família, que é uma trabalhadora também e que não é remunerada, mas que também trabalha. Ou seja, todos nós estamos trabalhando, produzindo nesse país e, no final das contas, o governo determina e quem realmente faz o país funcionar são os empresários. Então, a gente está num contrassenso, nós temos que comemorar a luta, nós temos que comemorar a nossa união, temos que comemorar o Dia do Trabalhador para voltarmos e forçarmos o retorno do Ministério do Trabalho, para voltarmos com as políticas de preservação e também não estarmos aqui deixando de lado falar também sobre a questão da reforma trabalhista que já foi feita, né, no ano de 2017, que veio a retirar direitos básicos e vir a destruir com muitos sindicatos no país para poder cada vez mais desmobilizar a ação dos trabalhadores, dos seus meios de organização, que são os sindicatos, as federações, as confederações de trabalhadores, e que esse governo de plantão está querendo destruir para poder dominar cada vez mais a sociedade. Sim, eu queria passar para o doutor Márcio. Doutor Márcio, o nosso programa aqui, ele acaba levantando essas questões que a gente não vê em outros lugares, né? Essa que o professor Elcio comentou, ela foi debatida em lugar nenhum. A incorporação do Ministério do Trabalho para o Ministério da Economia. É uma contradição, de um certo modo, né? Porque você coloca ali o capital e o trabalho dentro de um mesmo órgão, sendo que o governante da pasta da economia é o empresário do setor financeiro. Até que ponto essa conexão ou essa mistura de interesses diversos dentro de um mesmo ministério atrapalha ou dificulta a vida do trabalhador de uma maneira geral? Sem dúvida que atrapalha, né? Mas esse é mais um ponto no esvaziamento dos sindicatos. Vamos fazer um histórico, né? O esvaziamento dos sindicatos ele já vem há algum tempo, né? A divisão dos trabalhadores, a separação dos trabalhadores dentro de uma própria empresa,
com a terceirização, com os contratos temporários. Você hoje, dentro de uma empresa, tem terceirizados, tem PJs, tem seletistas, tem trabalhadores com contrato intermitente, trabalhadores com contrato por tempo determinado. A representação de parte desses trabalhadores é realizada por sindicatos distintos. Então, o terceirizado está representado pelo sindicato A, o empregado seletista está representado pelo sindicato B, o PJ não está representado por sindicato. Como congregar os interesses desse conjunto de trabalhadores dentro de uma empresa, né? Então, esse fracionamento da classe trabalhadora, ela já é realizada há algum tempo, né? A meritocracia dentro da empresa, estimulando um conjunto de trabalhadores em detrimento de outros, né? Estimulando a competitividade entre os trabalhadores dentro do ambiente de trabalho, né? Isso resulta naquele sentimento de não pertencimento do trabalhador a uma entidade sindical. E vamos além, o receio que o trabalhador tem de estar dentro de uma entidade sindical. Por quê? Porque ele não tem uma garantia de emprego. A própria garantia de emprego ela foi diminuída no decorrer do tempo pela legislação. Então, voltando ao ponto inicial que você colocou, o Ministério do Trabalho dentro do Ministério da Economia, né, é mais um ponto, né, em todo esse processo de fracionamento da classe trabalhadora, né? Não tenha dúvida que o Ministério do Trabalho não poderia estar dentro do Ministério da Economia. Professor Elson, a gente teve uma alteração muito grande em relação aos sindicatos, né? Com a supressão da contribuição dos sindicalizados ao sindicato. O que isso modificou na relação sindical, na relação de direitos trabalhistas, no entendimento do trabalhador ao pertencimento dele a determinada categoria? Quando a gente fala que nessa questão do fim da contribuição sindical obrigatória, né? O que muda um pouco com relação a isso? O sindicato ele perde, no primeiro momento, todo o seu modo principal de financiamento, que era aquele famoso dia de trabalho, né, do ano de contribuição para os sindicatos. A gente sabe muito bem, e até a própria CUT ela é defensora de que a contribuição deveria ser espontânea, né, que a contribuição deveria estar vinculada a uma participação maior da categoria junto ao seu sindicato, onde a contribuição seria mais um ato de participação efetiva da categoria no seu sindicato, mas só que não acabar abruptamente, como ocorreu, de maneira rasa, de maneira rápida, e de maneira como foi feita até a época com o discurso no Congresso dos deputados que defenderam essa proposta e assim fizeram ela ser aprovada. Agora vamos conseguir tirar dinheiro dos sindicatos e fazer com que eles parem de bater na gente. Ou seja, eles concordavam que realmente a estrutura sindical era uma estrutura de resistência contra essas políticas nefastas que são colocadas contra os trabalhadores. E eles, como deputados e que formam essas políticas contrárias aos trabalhadores, têm que ter uma forma de resistência. E isso fez com que alguns sindicatos até fechassem as portas por conta da falta de recursos, porque o sindicato ele tem a sua estrutura física, ele tem a sua estrutura de recursos humanos, ele tem que ter a sua estrutura para fazer as campanhas salariais, né? A assistência aos seus filiados, o seu corpo jurídico, o processo de homologação, a retirada da homologação, né? da rescisão de contrato de trabalho dos trabalhadores, da obrigação de ocorrer no sindicato, aumentou em mais de 50%, 60% a quantidade de fraudes na hora da demissão, onde os patrões colocam os empregados para assinarem qualquer coisa
porque num momento de demissão eles se veem sem chão, e aí eles querem pegar logo o fundo de garantia, querem pegar logo o seguro-desemprego, e o que tiver no fundo, não querem, às vezes, nem saber se está certo ou não está. Né? E as verbas rescisórias, eles não sabem qual é o cálculo que é feito, eles não sabem o que tem ali. Então, o sindicato que dava a assistência a eles naquele momento ficou de lado, ficou fora. E eles não procuram, às vezes. Nós, no sindicato, ali no Simpro, nós ainda temos o processo de revisão da homologação, e que a categoria, né, por ter uma visão e uma boa participação junto ao seu sindicato, até procura bastante o Simpro Rio para fazer as revisões das homologações quando acontecem essas homologações fora do sindicato. Mas, mesmo assim, também, ainda mantivemos muitas homologações do sindicato. Então, esse conjunto de mudanças fez o enfraquecimento dessa estrutura sindical, mas que tem que ser cada vez mais, através da mobilização com a categoria, trazer essa categoria para dentro do sindicato. Sim. Doutor Márcio, uma peculiaridade da advocacia trabalhista é que nós temos advogados operando em polos opostos, né? O que a gente poderia dizer para os nossos colegas advogados como conduta a ser tida, né, no meio desse conflito? O que pode fazer com que interesses opostos sejam colocados numa mesa ali, mas sem que a gente descambe para nenhum tipo de situação que fira o Estatuto da Ordem, comportamentos éticos, enfim. Como é que a gente consegue enfrentar os conflitos sem se conflitar? Isso é fundamental, né? Lá na Comissão de Direito Sindical, tenho vários colegas que têm uma advocacia voltada basicamente para o patronal, né? Então, é uma comissão formada por advogados que militam para sindicatos de trabalhadores e por advogados que militam para sindicatos patronais, né? Nossos conflitos são ideológicos e de tese, e acabam por ali, né? O advogado, isso eu sempre falo para um trabalhador, eu vou filtrar o problema dos clientes, eu não posso nunca incorporar o problema do cliente, porque se incorporar o problema do cliente, eu vou sair na faca com o meu colega, né? Eu tenho, sim, que filtrar a questão, né? Deduzir os problemas numa ação, né? E o colega do outro lado vai exercer o direito de defesa, né? Dentro do que está previsto na legislação vigente, né? O problema é quando a gente incorpora o problema, né? Não filtra, né? E quando a gente traz toda a carga emocional do cliente, né? Isso não pode, né? É impossível a gente trazer o problema do cliente para uma ação trabalhista, né? Ação trabalhista, eu falei ação trabalhista porque é minha área, né? Para uma ação judicial, né? A nossa função é filtrar, e a ação ela tem que ser técnica, ela não pode ser adjetivada com os problemas que geraram aquele conflito que está sendo remetido ao judiciário, né? Lá na comissão os debates são sempre saudáveis, né? Nunca tive um problema. Nunca teve faca, não. Nunca teve faca. Não, nada disso. O professor Elcio quer falar, professor Elcio, que eu queria perguntar uma questão para vocês dois, relacionada a como é que vocês veem o poder judiciário trabalhista. Mas o professor Elcio queria falar alguma coisa antes? Não, posso seguir essa sua pergunta aí, não tem problema. Pois não, qual a sua percepção sobre a justiça do trabalho como um sindicalista, como alguém que defende os interesses de uma classe? Sempre se ouve a ideia que o Poder Judiciário tem uma pendência em relação àquele que seria o hipossuficiente, o que seria o mais frágil na relação trabalho-capital. Qual é a sua visão? Qual é a sua vivência nessa história? O que a gente tem observado muito hoje em dia, Márcio também pode ser até testemunha nesse sentido, há 15 anos atrás, vou colocar assim, realmente a gente tinha uma visão da justiça do trabalho muito mais, a gente não fala que é eficiente porque dava ganho de causa ao trabalhador, mas ela era muito mais perceptiva
né? Ela percebia muito mais a necessidade do polo passivo trabalhador, porque realmente o que ele vinha a reclamar, claro, em sua grande maioria da questão da reclamação trabalhista, era o pão, queijo, queijo, não tinha para onde fugir. Estou cobrando meu 13º, minhas férias, meu FGTS, salários atrasados, horas extras não trabalhadas, né? Isso é uma coisa que não tem muito por onde fugir. Não é juízo de valor. Eu não posso dizer, eu acho que você pode ganhar o 13º. Não. Ou foi pago ou não foi pago. Não tem por onde fugir. Né? E aí, como ele vai ser pago, se vai ser pago parcelado ou não vai, é uma outra história. Mas o que a gente tem percebido hoje em dia é que alguns juízes, e não são nem só porque são jovens, não, né? Mas a linha que está se começando a observar agora é que trabalhador é um polo igual a qualquer outro, é igual que o empregador. Entendeu? Então, tanto é que com essa questão da cobrança reversa, né? Se eu estou cobrando uma coisa na justiça, trabalho e eu não ganho aquilo, eu pago ao meu empregador uma indenização sobre aquilo que eu questionei. Então, como é que fica isso agora? Então, agora eu, enquanto trabalhador, não posso mais fazer questões trabalhistas, porque se aquilo que eu estiver questionando não tiver razão, eu agora sou condenado a pagar ao meu empregador aquilo. Então, tem trabalhadores hoje em dia que já estão tendo que fazer trabalhos, pagando ou em dinheiro, fazendo um trabalho comunitário para pagar a dívida com o empregador. Que é uma vergonha, né, da nossa sociedade atual, né? Onde a gente hoje está comemorando, perto do dia 1º de maio, quase 15 milhões de brasileiros desempregados. E quando a gente fala 14, 15 milhões de brasileiros desempregados, pode triplicar esse número, porque aí no meio está o ambulante que não tem carteira assinada, está aquele que vende quentinha na rua, aquele que está catando papel, que são aqueles que não estão nem procurando emprego mais, estão se virando. Fora o pessoal do Uber, né? O pessoal do Uber também é desempregado, porque aquilo não é emprego, é um subemprego. E aí a gente vai vendo como é que essa sociedade está hoje em dia. Sim, doutor Márcio, qual é a tua visão sobre o Poder Judiciário? Vou responder essa tua indagação com uma decisão que eu recebi na segunda-feira a respeito de greve, segunda, terça-feira, que declarou legítima a deflagração da greve, contudo, determinou o retorno de 60% dos trabalhadores. Greve com 60% dos trabalhadores prestando serviços não é greve, né? Então, uma justiça do trabalho que condena o trabalhador ao pagamento de custas, uma justiça do trabalho que condena o trabalhador a pagar valores ao seu empregador decorrente de um processo judicial. Num processo judicial, ele está colocando o trabalho dele, que é a vida dele, né? Então, são princípios, né, que não se adequam. O que está sendo colocado hoje pela Justiça do Trabalho afronta completamente os princípios, né, da sua construção, da sua formação. A relação capital-trabalho, ela, numa balança, ela é desequilibrada, né? A Justiça do Trabalho ela não tem a finalidade de proteger o trabalhador, ela equilibra um pouco essa relação desigual, né? E o que a gente tem hoje, né, é uma situação de análise em condições idênticas de um trabalhador com um empregador, quando a gente sabe que isso não existe na prática. Até, doutor Márcio, eu vou passar para o professor Elcio, mas eu queria esgotar mais uma questão relacionada ao volume de reclamações trabalhistas depois de tantas alterações que nós tivemos. O número de reclamações trabalhistas ele diminuiu, ou aumentou, em função até dessa realidade de termos, diante de uma crise econômica mais uma pandemia, uma série de vínculos trabalhistas que foram para o espaço. Qual é o retrato dessa crise nas reclamações trabalhistas? Vamos falar novembro de 2017, quando veio a reforma trabalhista. Inúmeros trabalhadores
não ajuizaram as suas ações trabalhistas com medo da sucumbência, com medo do pagamento das custas, né? Eu advogo para inúmeras entidades sindicais, invoquei nas ações trabalhistas a Lei 5584 de 70, que, de certa forma, equipara os sindicatos a uma defensoria pública, porque nós não temos uma defensoria pública na Justiça do Trabalho, né? E garantir, assim, a isenção no pagamento das despesas processuais, né? Muitos trabalhadores ajuizaram as suas ações, embora receosos, né, por conta dessa possibilidade de isenção das custas em razão da assistência sindical, né? Mas o receio persiste até os dias atuais, tá? Conheço muitos trabalhadores que têm medo de ingressar com as ações trabalhistas, né? Não temos os dados atuais por conta da pandemia, né? Agora, posso dizer que no primeiro momento, nos primeiros meses de 2018, né, período pós-reforma trabalhista, o número de ações caiu substancialmente, né? Tivemos uma elevação, se não me engano, no segundo semestre de 2018, né? 2019 também, né? Mas não chegou ao número anterior, né? E eu não tenho os dados atuais por conta da pandemia, eu não tenho dados atuais a respeito da propositura de ação trabalhista. Sim, professor Elcio, nós estamos, enfim, a questão da educação é uma questão nevrálgica para os países que buscam algum tipo de desenvolvimento. E nós tivemos uma série de alterações muito peculiares à questão da educação. O professor que dá aula pela internet, enfim, várias situações que foram readaptadas. Isso está fazendo com que surjam também muitos conflitos de natureza trabalhista, ou os sindicatos, os próprios professores têm conseguido entrar numa linha de entendimento com os empregadores? Num primeiro momento, essa situação da pandemia, ela jogou muitas categorias, né, a um chamado novo normal, né, vamos colocar assim. E aí a educação ela foi o primeiro serviço que parou de ser feito, mas que, ao mesmo tempo, foi o primeiro a ser continuado, né? Parou naquele primeiro momento da pandemia, lá no dia 17 de março, né? Foi aquele lockdown total, mas logo em seguida, antes da loja de material de construção funcionar e abrir, as escolas já estavam funcionando, mas funcionando como? De maneira virtual. A escola praticamente não parou o seu funcionamento. As escolas elas continuaram, até porque o seu serviço poderia ser prestado dessa maneira. Claro que há toda uma tecnologia, uma metodologia que diferenciou. E isso também proporcionou algumas regras diferentes, porque o trabalho em home office contínuo na educação, tirando a questão da EAD, que não estamos falando do EAD, que o EAD é um tipo de atuação na educação muito específica e não pode ser confundido com a aula remota ou com a aula híbrida que está acontecendo hoje, onde eu vou lá para a minha escola particular dar aula, e aí eu tenho um computador em que eu estou dando aula para 10, 15 alunos na sala, seguindo o distanciamento, né, e tal, mas eu tenho lá em casa, eu tenho mais 20 assistindo, entendeu? Então, eu estou dando aula ao mesmo tempo em dois ambientes, no ambiente virtual e no ambiente presencial. Então, isso torna também a preparação da aula mais qualificada, mais esmerada, dá mais trabalho. Para cada uma aula que você vai preparar hoje, um tempo de aula, você gasta 3, 4. O trabalho triplicou. Ninguém mais que os professores querem voltar à normalidade da aula presencial total, porque a quantidade de trabalho aumentou muito. Então, teve muito ajuste, muito questionamento, muitos acordos tendo que acontecer também, trabalhistas, né, e acordos coletivos, para poder organizar essa parte também. Gente, nós estamos chegando aqui ao final do nosso papo. Eu queria pedir a opinião dos nossos convidados hoje. Quais são as perspectivas do trabalhador hoje no Brasil? O que ele pode esperar para o próximo 1º de maio de 2022? Será que nós teremos mais conquistas em relação a direitos do trabalhador,
o mercado de trabalho, o que a gente pode dizer? Vamos tentar fazer um exercício de futurologia. Eu vou começar aqui com o Dr. Márcio primeiro e depois eu pego o professor Elcio. Nós estamos no meio de uma crise muito séria, muito grave, né? Na questão anterior que você colocou, o teletrabalho virou uma realidade. O que a gente tem visto é falta de regulamentação do teletrabalho, né? Algumas categorias tentando caminhar para uma regulação de teletrabalho. Não vejo perspectivas de melhora para o próximo ano, tá? Porque as relações de trabalho estão completamente desorganizadas, tá? Quem tem um emprego presencial corre o risco de estar doente, de ter pego uma doença. Quem está em teletrabalho está sofrendo uma carga de trabalho, uma jornada excessiva de trabalho, né? Então, o que eu vejo nesse momento, né, e não vai se resolver isso de uma forma imediata, né, é uma classe trabalhadora desgastada por conta dos efeitos dessa pandemia, né, que gera um abalo no emocional. Quem está trabalhando, né, corre o risco de a sua saúde está em risco e a própria vida. Quem está em teletrabalho está com jornada excessiva, né, sem uma desconexão, né, e sem reajustes salariais. Boa parte das convenções celebradas no ano de 2020, nesse início de 2021, foram sem reajuste, né? Não acredito que, num passe de mágica, a gente consiga chegar em 2022 com todas essas situações resolvidas, né? Teremos, sim, reflexos de toda essa crise que a gente está vivendo, né? Então, é fundamental aí uma união aí dos trabalhadores, né, para que ocorra uma regulação no teletrabalho, para que o ambiente de trabalho seja, no mínimo, organizado, né, e a vacinação tem que chegar de uma forma mais célere para permitir, né, que os contratos de trabalho se desenvolvam de forma plena, como aconteciam antes dessa pandemia. Doutor Elcio, professor Elcio, então, muita luta, né? Pelo que está dizendo o doutor Márcio aí, é o que teremos pela frente. Primeiro a gente tem que lembrar que 2022 é um ano eleitoral, né? E a gente tem que perceber duas coisas. Primeiro, podemos ter dois movimentos desse ano de 2022. Primeiro, não ser aprovado nada por ser um ano eleitoral. Nada que eu digo muito drástico, com muitas mudanças em relação à questão trabalhista. Ou podemos, sim, perceber que, assim como o nosso digníssimo ministro da Defesa dos Destruidores do Meio Ambiente, né, que está aí, falou que tinha que aproveitar a pandemia para ir passando boi, passando a boiada, passando tudo que fosse infraconstitucional, eu acho que pode acontecer no ano que vem também. Se eles perceberem que não vão continuar no governo, eles aproveitarem para passar o boi e passar a boiada. Talvez até acabar com a CLT no ano que vem. E o próximo governo que entrar, ver se vai ter coragem de andar para trás com isso tudo. Porque, infelizmente, nós não vimos até hoje nenhum governo, e aí eu não tenho nenhuma crítica positiva ou negativa, mas nenhum governo andou para trás em dar novos direitos, retornar direitos que já foram tirados dos trabalhadores. Podemos ver dar novos, mas nunca voltar com aqueles que já foram retirados. Isso eu não vejo. Eu não vejo ninguém propondo que vai fazer a Previdência voltar ao que era de 30 anos atrás. Né? Ninguém vai falar mais isso. Pode falar de melhorar alguma coisa na Previdência futura, mas não de voltar como era anteriormente. Então, ano que vem é um ano de muita luta, talvez seja um ano muito perigoso para o nosso país, onde as forças que estão aí instaladas, que na nossa visão estão sendo forças genocidas e fascistas, estão instaladas no nosso país, talvez elas não queiram sair e venham talvez até se utilizar da força para querer se manter no poder. E cabe a nós, tanto a OAB, quanto os sindicatos e quanto todas as entidades que defendem a democracia,
resistirem, lutarem, derrubarem essas forças que estão instaladas no nosso país. Olha, queria agradecer muito os nossos convidados, o professor Edson Paiva, o doutor Márcio Cordeiro. O nosso espaço é isso, ele mas é um tijolinho nesse muro de resistências, né? A favor da cidadania. Eu fico muito feliz de a gente estar podendo fazer esse nosso papo aqui toda semana. Eu convido você, colega advogado, para assistirem os nossos programas, compartilharem os nossos vídeos, mandarem suas críticas, suas sugestões, acompanharem o site da OAB, o site da CAARJ, enfim. Vocês aqui são muito importantes para todos nós. Quero agradecer mais uma vez o doutor Márcio Lopes Cordeiro, ele que é presidente da Comissão de Direito Sindical da OAB do Rio de Janeiro e membro do IAB, e o professor Elson Simões de Paiva, ele que é diretor jurídico do Sindicato dos Professores do município do Rio de Janeiro e região. Mais uma vez, muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente.